Fala investidor, fala investidora, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco se é possível ou não obter o tão sonhado 1% ao mês com fundos imobiliários ou 12% ao ano. E para isso a gente vai usar como exemplo um fundo que tem sido muito comentado por vocês aqui no YouTube e no Instagram, que é o HCTR11. Então, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um pedido para vocês que gostam do nosso conteúdo, que querem saber um pouco mais sobre investimentos, que querem aprender cada vez mais a entender os fundamentos antes de investir em uma empresa. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo. E se vocês não forem inscritos no canal, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, ajuda a gente a divulgar o conhecimento para mais e mais pessoas e vocês ficam sabendo cada vez que tem vídeo novo no canal. Agora, recado dado, a gente vai direto ao ponto para saber se é possível com esse fundo imobiliário obter 1% ao mês de rentabilidade com os aluguéis desse fundo. E segundo os dados que eu vou colocar na tela para vocês, é possível sim. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou 12,09% de proventos para os seus investidores. Isso se for fazer uma distribuição mensal, daria sim mais de 1% ao mês. Então é possível sim, investindo nesse fundo, obter 1% ao mês. Lembrando sempre, para todos os vídeos, isso não é uma recomendação de compra e venda. Isso é simplesmente uma forma de auxiliar vocês nos estudos e ajudar vocês na tomada de decisão de investir ou não em um determinado fundo. Mas vamos conversar, vamos um pouco mais a fundo com esse fundo imobiliário e vamos ver se de fato ele é tão bom assim e se vale a pena o investimento nesse fundo ou não. Bom, primeiro de tudo vocês precisam entender que o HCTR11 ele é um fundo que ele pode ser classificado pela Ambima como um fundo de papéis, onde ele investe basicamente em CRIs, certo? Em certificados recebíveis imobiliários, e ele é administrado pela Vortex, que é uma administradora muito interessante, muito bacana. E vamos conversar um pouco sobre as taxas referentes a investir nesse fundo imobiliário. Pelas taxas a gente tem, eu vou usar a minha colinha aqui, que ele tem uma taxa de gestão de 0,99% ao ano em cima do seu patrimônio líquido, mais uma taxa de administração de 0,21% em cima do patrimônio líquido e uma taxa de performance de 10% do que exceder, né, da variação do crescimento desse fundo em relação ao CDI. Taxas relativamente ok, quando a gente fala de 1,2 não é muito baixo, mas também não é absurdamente alto na hora de pensar em investir nesse fundo imobiliário. Esse fundo é um fundo relativamente novo, ele tem um pouco mais de um ano de existência, de um ano da sua formação, e ele está sendo cotado atualmente ao valor de R$ 131,15. Quando a gente observa o patrimônio total desse fundo imobiliário, ele apresenta um valor de patrimônio em torno de 325 milhões de reais. Ele já é bem expressivo, né, quando a gente pensa em um fundo que ele tem apenas um pouco mais de um ano de vida. E o P sobre VP, né, o preço sobre o valor patrimonial desse fundo, ele está em torno de 1,13, então ele está um pouco mais alto do que o 1 para 1, mas ainda está bem aceitável na ideia de investimento. Lembrando que o número de cotistas dele representa mais de 21 mil cotistas, então tem um número de cotistas relevante, o que é interessante na hora de estudar o nosso fundo imobiliário. Se a gente pega uma análise gráfica do último ano desse fundo, a gente observa que ele teve uma máxima ali, um pico no torno de R$ 172, um valor bastante alto, bastante expressivo, e a gente precisa entender por que ele deu esse pico. E ele teve essa queda chegando a próximo a R$ 92, que essa queda aconteceu devido à pandemia, a gente está falando aqui em março, abril, onde teve o auge dos fechamentos e impactaram grandemente todos os fundos, não só isso, todos os fundos imobiliários. Então esse valor ele é coerente. Agora esse valor de R$ 172 ele está bastante alto e a gente precisa entender de onde veio esse valor. E de fato a gente tem como entender, ou a gente tem alguns caminhos que fazem sentido para a gente entender esse grande aumento, que ele não foi consistente. A gente pode ver que ele subiu e logo depois ele caiu e voltou nos patamares. Ele não buscou aquele preço de R$ 172 ainda. E esse aumento repentino que aconteceu no mês de outubro de 2019, ele pode ser explicado por dois caminhos, ou a junção desses dois motivos. Um deles foi que no mês de setembro, um mês antes a esse aumento do ano de 2019, segundo lendo a ata da reunião, eles não pagaram dividendos no mês de setembro e não pagaram para realizar um reinvestimento dentro do próprio fundo. Isso pode ter dado uma aquecida no mercado para acreditar que esse preço fosse subir. Se você tem mais oferta do que demanda no mercado, de fato o preço do seu ativo sobe.
E um segundo fator foi o desdobramento que ocorreu no mês de setembro, no final de setembro de 2019, aonde quem tinha uma única ação passou a ter 10 ações. Muito possivelmente esse ativo antes ele era apenas para investidores qualificados, porque enquanto você tinha uma cota a um valor bem mais alto, agora você passou a ter 10 cotas a um valor mais acessível. Tornar mais acessível também aumenta a demanda pelas pessoas, principalmente que investem no menor capital. E isso ajuda muito a aumentar o valor da cota desse ativo. Então esses podem ter sido alguns dos motivos. Subiu, bateu um teto e depois desceu, não buscou esse teto ainda. Quem comprou lá na máxima, hoje está buscando o preço médio para tentar diminuir esse valor. Observando agora o patrimônio líquido, a gente vê o quão agressivo é a gestão e a administração da Vortex. Eles têm uma gestão muito interessante, muito bacana, com um crescimento muito acentuado, porque mesmo com um ano desse fundo imobiliário existindo, ele já fez 4 subscrições. E a gente consegue observar no gráfico que o patrimônio desse fundo ele tem aumentado muito rapidamente. Agora, existe um ponto que é muito importante da gente ressaltar, que é quando a gente observa o portfólio desse fundo imobiliário. Por ser um fundo imobiliário de papéis, ele investe em CRI. Quando a gente observa quais são os CRIs que eles estão investindo, ele tem uma concentração muito grande mesmo, em apenas uma securitizadora. Isso, para mim, pode acabar se tornando um problema, porque ele acaba sendo dependente de uma única securitizadora. Já que nós acreditamos que para o nosso portfólio ter o melhor rendimento, uma melhor rentabilidade, nós precisamos da diversificação, a mesma coisa acontece com esse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário muito concentrado em uma única securitizadora. E isso pode trazer um outro problema de gestão também, onde pode ter um conflito de interesse. Eu não busquei a fundo, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso buscar um pouco mais a fundo, e entender a relação que existe entre a gestora desse fundo imobiliário e essa securitizadora para ele ser tão concentrado nesse investimento. Dito tudo isso e entendido os pontos fortes e os pontos fracos desse fundo imobiliário, a gente tem que começar a massagear as nossas ideias, as nossas teorias, porque ele é um fundo imobiliário que paga excelentes dividendos, que tem uma gestão bastante agressiva, que ele tem um crescimento muito expressivo, mesmo com um ano de formação, e ele tem valores interessantes quando a gente pensa em taxas de administração. Por outro lado, ele é um fundo, ele já está cotado a um preço um pouco mais alto do que o valor patrimonial dele. Ele tem algumas oscilações bastante grandes nos dividendos, eu vou até deixar para vocês aqui, para vocês verem as oscilações dos dividendos, onde mês ele paga R$1, no outro mês ele paga R$2. Essa oscilação muito grande pode gerar um problema para quem busca mais conforto com os fundos imobiliários. E o terceiro ponto, que para mim ele é bastante crucial, é ele ser pouco diversificado nos CRIs no qual ele investe. Dito tudo isso, eu preciso falar o que eu faço. Eu não invisto nesse fundo imobiliário, não invisto nele, eu não tenho nenhum capital nele e também não me interessa hoje porque de fato essa relação dele ter apenas um tipo de CRI, isso pesa muito para mim e isso acaba gerando um monopólio e um risco muito grande para esse fundo imobiliário. E tem um outro ponto muito importante que eu quero conversar com vocês, que é nunca façam o cálculo de quanto que eu vou ganhar de aluguéis, quanto que eu vou ganhar de dividendos utilizando um único ativo. Faça um cálculo composto, utiliza 5, 6, 8, 10 ativos diferentes e faça uma composição dele, porque se vocês utilizarem apenas esse, vocês conseguem ter uma ideia de rentabilidade de 1% ao mês com aluguéis. Mas a gente sabe que a gente não vai investir todo o nosso patrimônio em um único ativo. Então, sempre quando vocês forem fazer os cálculos, utiliza os ativos que vocês estão utilizando na carteira de vocês. E aí vai ficar muito mais realista, muito mais fácil de calcular e muito mais próximo da realidade que vocês têm e muito mais seguro na hora de vocês pensarem nesse investimento. Dito tudo isso, agora eu quero saber de vocês qual que é a opinião de vocês sobre o fundo HCTR11. Vocês investem nesse fundo? Se vocês investem, quantos por cento do capital vocês têm investido nesse fundo? Se vocês não investem, por que vocês não investem? Deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber qual a opinião de vocês sobre esse fundo imobiliário. Espero que esse assunto tenha ajudado vocês de alguma forma. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada dia mais cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!